Graça, amor e paz. Como é bom adorarmos o Senhor, né, queridos? Como é bom estarmos na presença de Deus. O que a Dani disse aqui, queridos, é a mais pura verdade. O verdadeiro adorador, ele está preparado para adorar o Senhor. O verdadeiro filho de Deus, queridos, ele dá o seu melhor em tudo o que ele faz. O verdadeiro filho de Deus guarda a palavra do Senhor. Guarda o seu coração no Senhor. E é isso que nós temos que nos tornar, queridos, verdadeiros adoradores. Sabe? Ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, ser uma pessoa diferente, fazer a diferença. Se você é um pai, seja o melhor pai que os seus filhos podem ter. Abra mão da sua vida pelos seus filhos. O verdadeiro adorador faz isso. Se você é uma mãe, seja a melhor mãe. A mãe mais dedicada, a mãe mais brava que o seu filho pode ter. Se você é filho, seja o melhor filho que o teu pai pode ter. O melhor filho que a tua mãe pode ter. Honre o teu pai e a tua mãe. Eu, quando me converti, queridos, eu entendi isso. Eu entendi isso com 20 anos de idade. Eu me converti, eu conhecia o Senhor. Hoje nós louvamos aqui. Eu estive durante 20 anos da minha vida no mundo. E quando eu me converti, queridos, eu reconheci a importância que os meus pais tinham para mim poder ter um relacionamento com Deus. Não adianta nada a gente querer ter um relacionamento com Deus, ser usado por Deus, se nós não honramos os nossos pais. E eu lembro, queridos, que no início da minha conversão, eu conversei com meu pai e com a minha mãe, pedi perdão para eles. Falei: pai, mãe, me perdoe. Me perdoe pelas noites que eu fiquei fora, deixei vocês preocupados. Me perdoe pelas vezes que eu não honrei o nome de vocês. E fiz uma promessa para eles, queridos. Com 20 anos de idade eu fiz uma promessa para os meus pais. Eu prometo para vocês, a partir de hoje, que eu vou ser o melhor filho que vocês podem ter. Eu não vou dar dor de cabeça para vocês. Eu não vou fazer vocês chorarem mais. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque até hoje eu luto para poder fazer isso, queridos. Então não adianta nós virmos na igreja louvar, adorar, ouvir a palavra, se nós não temos atitudes de adoração no dia a dia. O que é uma atitude de adoração? A atitude de adoração é um pai que cuida bem da sua família, cuida bem dos seus filhos. É um marido que cuida bem da sua esposa. Sabe? Essa é a verdadeira atitude de um adorador, queridos. Uma esposa que cuida bem do seu marido, que cuida bem dos seus filhos. A atitude de um verdadeiro adorador é um filho que escuta seu pai, que escuta sua mãe. É um filho que vai fazer de tudo, queridos, para dar sequência naquilo que seu pai e sua mãe começou. É um filho que vai lutar com todas as suas forças para honrar o nome da família. Ah, pastor, mas a minha família, pastor, eu não tive isso. Eu não tive um pai que servia a Deus. Eu não tive uma mãe que servia a Deus. Mas você pode ser um pai que serve a Deus. Você pode ser uma mãe que serve a Deus. Sabe, queridos? E é por isso que o verdadeiro adorador, queridos, ele tem que se guardar de algumas coisas. O verdadeiro filho de Deus, ele tem que se guardar de algumas coisas, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, o verdadeiro adorador, queridos, ele se guarda da avareza, do amor ao dinheiro. O verdadeiro adorador, queridos, ele não está preocupado em conquistar as coisas nesse mundo, porque o verdadeiro adorador, ele já encontrou o motivo da sua adoração. A palavra do Senhor diz em Lucas 12:5: porém eu lhes direi, a quem temer, temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar pessoas no inferno. Sim, eu repito, esses vocês devem temer. E quando nós tememos a Deus, queridos, nós adoramos a Ele, porque nós sabemos que não existe nada mais poderoso do que Ele. O que o dinheiro pode te dar para você? Tudo bem, o dinheiro pode te dar uma casa, pode te dar um carro, pode te dar uma vida boa.
Mas o dinheiro nunca vai te dar a salvação. O dinheiro nunca vai te dar mais uma hora de vida. O dinheiro nunca vai dar para você um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com a sua família. Em Hebreus 13:5 diz: afastem-se do amor ao dinheiro, sinta-se satisfeito com o que vocês têm, porque Deus disse: eu nunca abandonarei vocês, nem o desampararei. Sabe o que Deus está falando? Por que você está preocupado em gastar a sua vida buscando as coisas deste mundo? Ei, acorda, perceba, eu estou com você, eu nunca vou te abandonar, é eu que abro porta, é eu que fecho porta, é eu que luto por você. Deus luta, queridos, por mim e por você. Se coloca na brecha, se permita ser usado por Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Nós falamos aqui no domingo: pare de perder tempo lutando com pessoas. Mas pastor, está falando mal de mim. Deixa falar mal de você. Ah, mas eu estou sendo perseguida na escola. Queridos, deixa perseguir você. Continue exatamente do jeito que você está. Porque se você está sendo perseguida, você está incomodando pessoas, você está conseguindo chamar a atenção de Deus. Então continue exatamente do jeito que você está. Continue da mesma forma que você está. Um verdadeiro adorador, queridos, ele se guarda dos falsos profetas e de heresias. Mateus 7,15 diz: cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em pele de ovelha. Deixa eu te falar, está falando aqui pele de ovelha, não é pele de pastor não, viu? Falsos profetas, muitas vezes é aquele que está do seu lado, tá? A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Quando a gente olha falsos profetas, a gente acha que é um pastor. O pastor, queridos, muitas vezes ele não está na posição de profeta, ele está na posição de pregador. Posição de profeta é aquela pessoa que tenta te convencer e tenta te levar a fazer exatamente o que ela quer. Então cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos, cuidado com isso. Disfarçado em peles de ovelha. A igreja durante muito tempo viveu numa ignorância, achando que falso profeta está disfarçado em pele de pastor. Não é pele de pastor, é pele de ovelha, queridos. Isso é o maior perigo que nós temos, queridos. Mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou um figo com ervas daninhas. É só olhar, queridos, para a vida da pessoa, como é que ela se comporta, que tipo de roupa que veste, que tipo de palavras falam. No calor da emoção, o que sai de dentro dela? Cuidado, queridos. Deus está querendo lutar para você, puxar você para cima, mas você não consegue se guardar do falso profeta. Quando o falso profeta, ele vem falar com você na pele de ovelha, né? Você fica dando ouvido, concorda. Querido, se posicione. Se posicione, você precisa se posicionar. Sabe? Nós precisamos também nos guardar, queridos, dos falsos irmãos. Cuidado, queridos. Cuidado com esses homens maus. Eu os chamo de cães perigosos. Está em Filipenses 3:2. Os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos. Portanto, não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Cuidado, queridos, com essas pessoas que ficam falando: ah, você quer ser salvo, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, se guardar. Nós temos que nos guardar de falsos profetas. Eu vi um testemunho, queridos, de um pastor conversando com um casal, falando assim: tal, né? O casal o procurou, falando que estava com problema no casamento, né? Aí o pastor falou bem assim: mas, poxa vida, eu estou vendo que vocês, né,
são primos e mesmo assim se casaram. Por que vocês se casaram? Ah, porque uma profeta profetizou que a gente ia se casar, que era para a gente se casar, senão a gente ia morrer. Tem gente que cai nessa história ainda, queridos. Por isso que eu falo para você, tem um relacionamento sério com Deus. Queridos, já profetizaram tanto na minha vida que eu ia morrer, queridos. O que você fez é profanação da mesa do Senhor. O Espírito de Deus vai te consumir. Amém? Se o Espírito de Deus me consumir, glória a Deus, aleluia por isso. Quantas pessoas profetizaram, queridos, que a gente não ia conseguir sair do aluguel. Chegou até mim, quem pastor Rubens pensa que é? Ele acha que ele vai construir alguma coisa, ele nunca vai conseguir construir nada, porque Deus não está com ele. Queridos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, queridos, a quem eu oro todos os dias na minha vida. Eu sei, queridos, em quem eu busco. Nós temos que aprender a entender isso, queridos. Outra coisa que nós temos nos guardar, queridos, da vã filosofia, cuidado com palavras bonitas. Olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 2, 8, 9. Não permitam que outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, né? Por exemplo, né? Não, você está em estado de evolução, né? Você tem que atingir a luz plena. Você nunca vai atingir a luz plena, porque a luz plena é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Cuidado com essas filosofias, queridos, né? Filipenses 3, verso 2, porque não é a Colossenses 2, 8, 9, não permitam que outros lhe estraguem a fé, a alegria com as suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Por isso que você precisa ter um relacionamento com Cristo, queridos, porque é Ele que pode te curar, é Ele que pode te restaurar. Cuidado com ideias, com filosofias. Busque ao Senhor, busque a Deus. Pastor, então quer dizer que a Bíblia está correta? Queridos, a Bíblia é só o caminho inicial. Porque o que vai, queridos, fazer toda a diferença é o que você vai fazer após a Bíblia, é o relacionamento com Deus que a Bíblia vai levar você a ter. É isso que vai fazer a diferença quando você começar a ouvir o Espírito Santo agir na sua vida. Quando você fazer uma oração à noite, na hora que você for dormir, você ora indignado. Aí você fala, Senhor, por que acontece isso comigo? Por que acontece aquilo comigo? Eu vejo pessoas sendo curadas quando eu oro. Eu vejo casamentos serem restaurados quando eu oro. Eu vejo pessoas prosperando quando eu oro. E aí você dorme tranquilo, porque você desabafou com Deus. No outro dia você recebe uma mensagem, Deus falando tudo aquilo que você perguntou para Ele. É isso, queridos, que nós temos que nos prender num relacionamento vivo com Deus. Você precisa crer que Deus está te ouvindo. Para de desabafar com amigos, para de desabafar com médicos, para de desabafar com manicure, com cabeleireiro. Use o seu quarto, desabafa com o seu Deus, mostre as suas indignações para Ele, porque Ele é o único que pode te ajudar. Ninguém mais pode te ajudar. Ninguém mais pode te ajudar. Todo adorador, queridos, e filho de Deus, deve guardar dos maus pensamentos. Deuteronômio 15, 9 e 10. Muita atenção, que nenhum de vocês alimente este pensamento mau. O 7º ano está se aproximando, o ano do perdão da dívida, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Se fizer isso, o necessitado poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê generosamente e não seja relutante em seu coração. Assim o Senhor, o seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho, em tudo que colocar as suas mãos. Sabe o que está falando aqui, queridos? A palavra de Deus, e vale para hoje. Se você tem condições financeiras boas e tem um irmão do seu lado que está passando dificuldade, e você não ajuda, e esse irmão clamar ao Senhor, queridos, o
o Senhor ele vai ver você como culpado que está do lado desse irmão e não ajuda. O verdadeiro filho de Deus, queridos, ele não se prende das coisas desse mundo, ele fica à disposição de Deus para fazer a boa vontade dele. Mateus 1, 18, 19, eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Olha a essência desse homem, queridos, a essência boa. Ele não sabia que o Espírito Santo tinha engravidado Maria. Até então, o Espírito Santo, Deus não falou com ele aqui. Mas mesmo assim, queridos, ele ia fazer o certo de uma forma diferente para não prejudicar a vida de Maria. Quantas vezes, né, queridos, que a nossa língua é venenosa, nós não pensamos duas vezes em falar mal de um irmão. Muitas vezes, queridos, não pensamos duas vezes em falar mal de uma pessoa que nós amamos, do nosso cônjuge. Quantas mulheres sentam na mesa de um manicure e começam a destilar ódio do seu marido. Nós temos que eliminar isso de uma vez por todas do nosso meio, queridos. Porque o Deus que nós servimos é um Deus bom. É um Deus, queridos, que Ele odeia. Ele odeia, queridos, irmãos que levantam coisas falsas de outro irmão. Ele odeia isso. Ele odeia panelinha, ele odeia grupinho. Ele odeia filho que se levanta contra pai. Sabe, queridos, nós temos, queridos, que nos guardar de bebidas e de todas as coisas que geram dependência. Cuidado, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Juízes 13, 4, 5. Então um dia apareceu um anjo ao Senhor, a mulher de Manoá, e disse a ela: até agora você não pode ter filho, mas agora você vai engravidar e dar à luz a um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho, nem guarde bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel dos domínios dos filisteus. O que Sansão fez? Ele fez errado, não era para beber, ele bebeu. Ele fez tudo que não era para ele fazer, queridos. Não era para ele tocar em defunto, ele tocou em defunto. Só que Deus, ele é tão misericordioso, queridos, e muitas vezes isso é com a gente. Só faltava ele fazer uma coisa para acabar, que era cortar o cabelo. Então o Espírito Santo de Deus ainda deixou a vida de Sansão, depois que ele fez a última coisa que não era para fazer, que era para cortar o cabelo. Você sabe por que mesmo você pecando, você ainda consegue cantar à vontade? Não se conserta? Porque Deus tem misericórdia de você. Pode ser que você ainda está honrando o seu pai, por isso que ele segura mais um pouquinho. Mas cuidado, viu? Porque um pecado puxa o outro, viu? Sabe? É uma questão de tempo para você cortar todos os seus relacionamentos com Deus. Então toma cuidado com as suas atitudes. Fuja daquilo que te domina, da bebida forte, de drogas, principalmente remédio, queridos. Comida também, bebidas. Cuidado. Cuidado, queridos. Tudo que a indústria faz hoje, queridos, é para te prender, para te viciar. Cuidado. Outra coisa que nós temos que fugir, queridos, da idolatria. 1 João 5, 20 e 21. Sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro. E Ele é a vida eterna. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração, queridos. Às vezes quando a gente olha para a idolatria, a gente acha que é só imagem, queridos, mas não é imagem não. É muitas vezes nos momentos de dificuldades que a gente abandona Deus por coisas fúteis. Quantas vezes deixamos de buscar a Deus porque
porque um membro da nossa família está enfermo, deixamos de buscar a Deus, por quê? Porque arrumamos um trabalho novo, deixamos de buscar a Deus, porque tem um trabalho de faculdade para fazer, deixamos de buscar a Deus, porque, pastor, porque é fundamental que eu faça isso. Deus, queridos, Ele nunca está em primeiro, é sempre outras coisas que estão em primeiro lugar. Está na hora de você tomar uma posição na sua vida, colocar Deus como o primeiro. Você vai ver, queridos, o que Deus vai fazer através de você. Do que temos que nos guardar também? Todo filho de Deus se guarda de homens e mulheres maus. Cuidado com quem que você se envolve. Cuidado com quem que você anda, pessoas más que gostam de falar maldade, fazer maldade. Nós somos filhos de Deus, nós temos que nos guardar desse tipo de gente, queridos. Provérbios 6, 23, 24, pois esses mandamentos são como lâmpada, as instruções como luz, e as correções das disciplinas são o caminho para uma vida feliz, para evitar que você seja vítima da mulher imoral e das palavras doces e mentirosas da mulher adúltera. Deus, Ele nos alerta, queridos, de uma forma sobrenatural. Cuidado com aquilo que te prende, viu? Nós somos de Deus, nenhum sentimento pode nos prender. Nós temos que lutar para ter domínio próprio. Pastor, mas eu amo. Queridos, ama o Senhor. Ama o Senhor, porque é com quem você vai viver eternamente. Deus tem o melhor para você. Busque ao Senhor. Pastor, mas eu não posso deixar de fazer isso. Deixa de fazer isso. Pastor, mas isso me dá uma renda. É pecado dar renda, abre mão dessa renda. Deus é maior do que tudo, queridos. Deus é maior do que tudo. Pastor, mas se eu me casar, eu vou perder a pensão, então eu vivo sem casar. Melhor perder a pensão do que perder a bênção de Deus, queridos. Deus vai te restituir infinitamente mais. Mas conserta a sua vida diante do Senhor, anda limpo diante do Senhor, se afaste de pessoas más. Pessoas más, queridos. Eu comecei a identificar algumas pessoas más na minha vida, no meu trabalho. Pessoas que falavam mal da minha chefia. Pessoas que falavam mal daquelas pessoas que me pagavam o salário que eu precisava para sustentar a minha família. Eu comecei a fugir desse tipo de pessoas dentro das empresas que eu trabalhei. Eu só cresci. Pessoas más, queridos, que defamavam a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Abandonei tio, tia, primo, primas, tudo isso. Porque falavam mal da minha mãe. Como é que eu vou aceitar uma pessoa que fala mal da minha mãe? Só se você for louco. E uma das coisas que Deus mais me abençoou, queridos, foi dentro da igreja, repreender e colocar no seu devido lugar pessoas que falavam mal do meu pastor para mim. Pessoas que falavam mal do meu líder na igreja. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus sempre me alertou a agir dessa forma. Pessoas que falam mal dos meus irmãos. Nós temos que fugir desse tipo de pessoa, queridos. Isso aí só puxa a gente para baixo, sabe? Fugir de homens e mulheres que tentam te seduzir. Pelo amor de Deus, nós temos que começar a crescer, evoluir. Jovem, para com isso. Você é serva de Deus, você é servo do Deus Altíssimo. Você tem a sabedoria de Deus na sua vida. Você não pode ficar preso a um relacionamento. Pelo amor de Deus, o Senhor tem muito mais para você. Quantos relacionamentos, quantas pessoas maravilhosas Deus colocou na sua vida, só que você nem percebeu. Por quê? Porque está presa a sua vontade, o seu querer. Não entregou a vida para Jesus? Será que o pastor vai ter que fazer um apelo? Quem quer entregar a vida para Jesus? Só que entregar a vida para Jesus é deixar tudo de lado. A sua vida é para... Senhor, mas eu não estou apaixonado, Senhor. Não interessa se eu estou apaixonado ou não, a minha vida é tua. Se não é bom para mim, eu posso estar apaixonado, não posso não estar, porque eu não tenho mais o controle da minha vida. O maior erro do Filho de Deus, queridos, é entregar a vida dele para Jesus e continuar fazendo o que quer. Se conserta e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Se conserta e se prepare para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus vai te curar, Deus vai restaurar a sua saúde, mas você precisa se consertar.
Senhor, me abençoa financeiramente. Deus vai te abençoar financeiramente, sabe quando? Quando você se virar e limpar o seu nome. Porque Deus não é obrigado a abençoar quem tem um nome sujo, quem não cuida do seu próprio nome. Luta para limpar o seu nome, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Sabe, queridos, nosso Deus é um Deus de princípios, queridos. É um Deus de princípios. A Bíblia fala que dívida é maldição. O Senhor, Ele não quer que você entre numa maldição. Às vezes você está preocupado, falando assim, eu não sei porque que Deus não me abençoou financeiramente. Eu vou te dar a resposta, porque o seu nome está sujo. Pastor, mas eu não consigo sozinho. Limpe pelo menos no seu coração o seu nome primeiro. Faça um voto com Deus. Fala para Ele que você foi, Senhor, eu não consegui resistir, eu me endividei inteirinho, mas eu quero limpar o meu nome, eu quero sair dessa dívida, o Senhor me ajuda. Se o Senhor que sonda todos os corações, Ele vê uma sinceridade no seu coração, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Viu? Às vezes você não consegue se livrar de um sentimento, e você está preso a um sentimento, sofre, chora, e chora, e chora, e chora, né? Ainda bem que eu me converti, queridos. Porque depois que antes de me converter eu chorava, eu chorei. Antes de eu me converter, queridos, já fiz loucura por causa de uma paixão. Mas depois que eu me converti, queridos, não existiu mais isso na minha vida não. Porque a minha paixão, queridos, é Cristo. A minha paixão, eu sou apaixonado por Cristo. Nada, eu falo para minha esposa, eu te amo, eu dou a minha vida por você, eu sou apaixonado por você, mas eu sou 10 vezes mais apaixonada por Cristo. Se Deus me acordar de madrugada, vai na casa do irmão, eu vou, não importa a hora, de madrugada. Se Deus falar comigo, teve uma vez que Deus falou comigo, queridos. Deus falou comigo assim, ó, você vai com o Manuel para Sergipe. Eu sabia que a minha esposa não ia gostar da ideia. Aí ela falou bem assim, mas eu não acho bom você ir. Eu falei, filha, deixa eu falar um negócio para você. Deus falou para mim ir, então eu só estou te comunicando, eu vou. Por quê, queridos? Porque eu sou apaixonado por Cristo. Não adianta, querido, eu posso sair de casa, vir para a igreja, e minha esposa falar bem assim, hoje eu não estou afim para a igreja, então fique em casa, tchau, fui. E a salvação é individual, viu? Deixa Cristo, queridos, tomar todo o seu coração. E você vai ver o quanto você vai ter uma vida abençoada e feliz. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Eu quero profetizar para você uma semana maravilhosa, uma semana livre, viu? Peça para o Senhor, entrega o seu coração para o Senhor hoje. Faz um voto com o Senhor, fala, Senhor, a partir de hoje nada mais domina o meu coração, né? Não vai ser um instrumento musical que vai dominar o meu coração, não vai ser um ministério que vai dominar o meu coração, não vai ser um namorado, uma namorada, uma esposa, um filho, não, o meu coração vai ser 100% do Senhor. E Deus, Ele é tão maravilhoso, queridos, que quando Ele entra num coração 100% dele, sabe o que Ele faz? Ele amplia o espaço. E aí, queridos, cabe a família, cabe os filhos, cabe a esposa e cabe muito mais no seu coração, queridos. Porque o nosso Deus, Ele muitas vezes não é como um namorado que a gente tem ou como uma namorada que a gente tem egoísta. Você só tem que me amar. Não, o nosso Deus, queridos, quando você o ama, Ele fala para você, agora, marido, você tem que amar a sua esposa e dar a sua vida por ela. Agora, filho, você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Agora, esposa, você tem que se submeter, porque o meu amor vai te fazer essas coisas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, por este culto maravilhoso, Pai. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor, em especial, ó Deus, pela vida do Bruno, Senhor, que veio aqui hoje, Senhor, para somar, Senhor, ao ministério de louvor, ó Pai, que o Senhor possa colocar, Senhor, na vida dele, Senhor, um novo
tempo, Senhor, um tempo de bênção, Senhor, um tempo de restauração, um tempo de crescimento, Senhor. Leva, Senhor, esses jovens, Senhor, às nações, Senhor. Leva eles, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, ó Deus, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Que haja prosperidade, cura, restauração e providência de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você.